Olá, meu nome é Vitório Nardim, sou da Engenharia Mecânica Naval, da FURG. Estou dando início agora à apresentação do meu segundo trabalho de Mecânica das Vibrações, do professor Humberto Camargo Piccoli. O meu tema escolhido foi a ressonância, com aplicação na vibração induzida por vórtices em estruturas cilíndricas. Primeiro, o que é ressonância? Segundo o professor e a apostila, a ressonância ocorre quando a frequência com que a força é aplicada coincide com a frequência natural do sistema que sofre a ação da referida força. Durante a ressonância, o sistema é induzido a oscilar com maiores amplitudes, e até mesmo forças relativamente pequenas podem causar grandes deslocamentos. Mas o que é a frequência natural do sistema? E a frequência com que a força é aplicada? Bom, relembrando, a frequência natural do sistema é a frequência de vibração particular desse sistema. Ela aparece durante um movimento oscilatório livre e depende apenas das variáveis do próprio sistema, como seu tamanho, forma e composição. Como, por exemplo, a frequência natural de um sino será a frequência com que ele irá vibrar após a aplicação de uma força de impacto pelo seu pêndulo, por exemplo. Matematicamente, a frequência natural de um corpo é dada pela constante elástica desse corpo dividido pela massa total dentro de uma raiz quadrada. E uma força harmônica é uma força que oscila no tempo. Ela pode ter uma amplitude F0 em newtons e uma frequência angular ômega em radianos por segundo. E é dada pela seguinte expressão, e demonstrada graficamente ao lado. Quando submetido a uma força harmônica, a resposta do sistema será um deslocamento também harmônico. Esse deslocamento é nomeado de vibração do sistema, e de acordo com as características da força aplicada, essa vibração pode se tornar problemática, comprometendo o equipamento ou estrutura. Quando a frequência da força harmônica aplicada é igual à frequência natural do sistema, tem-se a ressonância. Durante o tempo que a ressonância for mantida, a amplitude de vibração do sistema cresce a cada ciclo, atingindo valores muito maiores do que fora do período de ressonância, se tornando especialmente perigosos. Matematicamente, é possível indicar a ressonância através da razão de frequências R. R é igual a ômega, a frequência com que a força harmônica é aplicada, dividido por ômega n, frequência natural do sistema. Obviamente, se as duas são iguais, a ressonância, então, ocorre quando R, enquanto R for igual a 1. Como exemplos de ressonância, temos esse exemplo famoso da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, sendo levada a romper, a falhar. É um exemplo bem clássico de ressonância entre a força do vento e a frequência natural da ponte. Neste exemplo, nós temos um cilindro vibrando devido à força causada pelo vento do ventilador. Nota que ele vibrou na direção perpendicular ao vento, o que será melhor explicado nos próximos slides. Vibração induzida por vórtices. Ocorre em sistemas que contenham formas cilíndricas e que estejam submetidos a um escoamento externo com número de Reynolds maior que 40. Pode ser decomposta em vibração paralela, que é devido à força de arrasto, ou perpendicular, devido à força de sustentação. Aqui está o fenômeno de desprendimento de vórtices, mostrado no campo de pressão ao redor da estrutura cilíndrica. Aqui está o desprendimento de vórtice e sua consequente oscilação na força resultante sobre o cilindro, que mantém uma componente sempre positiva na direção de x, oscilando em torno de um valor médio positivo, e oscila em torno de zero em y, perpendicular ao escoamento, que pode ser demonstrado no coeficiente de sustentação e arrasto.
O arrasto oscila com o dobro da frequência da sustentação devido ao comportamento do desprendimento de vórtices. E do coeficiente de sustentação é retirada a frequência direta, a frequência do coeficiente do desprendimento de vórtices, e posteriormente dá origem ao número de Strom. A frequência de oscilação do coeficiente de sustentação é o que dá origem à força harmônica causadora da vibração perpendicular do cilindro, que seria a resposta do sistema. No escoamento ao redor de um cilindro liso com Reynolds igual a 10.000, por exemplo, iremos focar no movimento vibratório perpendicular à direção do escoamento, ou seja, na vibração causada pela força de sustentação. Segundo os dados numéricos para este regime de escoamento, a força de sustentação pode ser escrita como F de t igual a 0,96 cosseno de 0,12t, onde a frequência e a amplitude foram devidamente comparados com a literatura, dando origem a este gráfico da força de sustentação. A resposta do sistema não amortecido sob essa força dinâmica harmônica, desconsiderando o amortecimento do sistema, ou seja, um caso idealizado onde C é igual a zero, a equação diferencial do movimento fica simplificada. A m derivada segunda de x mais kx igual a f de t. Essa equação possui uma solução homogênea e uma particular, e as duas somadas dão origem à solução geral, ou seja, a equação que descreve a resposta do sistema à aplicação da força. O fator de amplificação dinâmica. Ele possui três comportamentos distintos. A ressonância ocorre quando o ômega é igual a ômega n, logo a razão de frequências é igual a 1. Essa condição caracteriza a ressonância, ou seja, a frequência com que a força é aplicada é igual à frequência natural do sistema. A solução geral, então, é dada por esta nova equação e representa um movimento cuja amplitude cresce indefinidamente com o tempo, enquanto for mantida a ressonância. Esse é o perfil esperado para o comportamento ressonante. E este é o comportamento obtido através da substituição dos valores referentes ao cilindro e ao desprendimento de vórtices. Nota-se que a amplitude cresce pelo intervalo de tempo t. A amplitude cresce exponencialmente. E esse foi o grande resultado deste trabalho. Depois eu tentei tratar um pouco sobre o sistema amortecido sob uma força harmônica, onde o constante de amortecimento é diferente de zero, e a equação diferencial do movimento fica completa. Também possui uma solução geral composta por uma particular e uma homogênea. Ou não. Essa parte é a mais difícil. E no fim eu cheguei numa amplitude que não aumenta com o tempo. Quando eu tentei modelar no Octave a resposta do cilindro com amortecimento, o que pode ter se dado por algum erro matemático ou também devido às peculiaridades do caso de vibração induzida por vórtice em um cilindro. Elas são várias, como por exemplo o fato que a ressonância, para começar, que na água ela já apresenta algumas diferenças de que quando para o ar. Por causa de algumas peculiaridades de difícil entendimento. Temo que termino por aqui o meu trabalho e a minha apresentação. Obrigado.